Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Grupo Sheila, bom dia. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. Há muitos e muitos anos atrás, havia um homem muito rico, médico, astrônomo e rei, que vivia em um palácio na Pérsia. Ele se chamava Artaban. Artaban era um rei muito justo, bom, estudioso, e decidiu reunir os membros da corte, especialmente os estudiosos dos astros, para fazer um grande comunicado. Ele havia recebido a informação de 3 amigos muito queridos, chamados Baltazar, Melquior e Gaspar, de que estava para chegar na terra um grande rei, talvez o maior de todos os tempos, o Messias aguardado pelo povo judeu. E entusiasmado, Artaban, comunicando aos 9 membros que estavam reunidos naquela reunião, convidou-os para que eles pudessem acompanhá-lo. Ele também desejava ir ao encontro desse rei. Queria conhecê-lo, também dar-lhe presentes, já que os 3 companheiros, Gaspar, Melquior e Baltazar, levariam ouro, incenso e mirra para presentear o rei dos judeus. Quando Artaban terminou de trazer as suas considerações, um dos membros daquela reunião pediu a palavra e disse: Artaban, isso é sonho em vão. Nada disso irá acontecer. Vai perder o seu tempo, viajar para terras distantes, nenhum novo rei vai nascer. Artaban tentou demover aquele homem das suas considerações, mas os demais membros preferiram acatar o que aquele outro havia dito do que o grande monarca. E como Artaban estava decidido, porque fora convidado pelos 3 amigos para ir junto com eles, ele informou aos membros da reunião: eu irei, deixarei o meu reino nas mãos de vocês para que possam governá-lo. Não demorarei muito, irei ao encontro do novo rei e tão logo o encontre, voltarei para as nossas terras. Houve um grande rebuliço na reunião, mas era a decisão do grande rei. Artaban vendeu algumas de suas propriedades e decidiu, com o dinheiro arrecadado, comprar 3 pedras preciosas, uma safira, um rubi e uma pérola. Seriam os presentes que daria ao novo rei. 3 pedras muito valorosas. Ele já havia recebido o comunicado de que Baltazar, Melquior e Gaspar já haviam saído de viagem e eles deveriam encontrar-se num dos entroncamentos do caminho. Marcaram o dia e o local para que juntos pudessem prosseguir. Artaban tinha 3 dias de viagem, montado em seu cavalo, para chegar até o local onde estavam os 3 magos, a fim de que ele pudesse, então, continuar a viagem com eles.
deveria trocar o cavalo por um camelo para atravessar o grande deserto. E assim, despedindo-se do reino, Artaban montou em seu cavalo, levou provisões, alimento, água, dinheiro, e levou também as 3 pedras preciosas, guardadas com muito carinho. Afinal, era o presente que daria para o Messias. E a galope ele viajou. Tinha pouco tempo, apenas 3 dias, para chegar ao ponto de encontro, onde estariam seus amigos. No primeiro dia de viagem, seguiu muito tranquilo. Conseguiu vencer os quilômetros que precisava. No segundo dia também. Porém, no terceiro dia de viagem, quando ele precisava chegar antes da hora do almoço para prosseguir com os 3 amigos, numa das estradas qualquer, numa curva delas, o seu cavalo se assustou e parou a marcha. Naquele instante, Artaban achou um tanto quanto estranho o cavalo treinado, e quando ele se deteve, ele viu um homem caído ao chão. Parecia estar muito necessitado. Artaban, em cima do cavalo, meditou: se eu parar para ajudar este homem, perderei o meu encontro com os meus 3 amigos para a grande viagem que devo empreender. Preciso seguir a galope. No entanto, quando ia se preparar para seguir com o cavalo, ele passou a meditar. Era um homem muito bom. Será que é justo deixar um desconhecido cair à beira da estrada, necessitado? Farei algo por ele. E descendo do cavalo, colocando amarrado em uma árvore, eis que Artaban veio ao encontro do necessitado. Ele estava ofegante, quase morrendo. Artaban pegou água, trouxe aos lábios do necessitado. O homem foi recuperando as forças aos poucos, deu-lhe alimento e notou que se o deixasse ali, ele morreria. Então, tomado de compaixão, Artaban pegou o homem nos seus braços, colocou-o sobre a cavalgadura e decidiu levá-lo em uma cidade próxima, para que ele pudesse ser cuidado. Afinal de contas, na beira da estrada, não iria sobreviver. Pensou Artaban: os meus amigos haverão de me esperar. Não vou atrasar muito para o nosso encontro no ponto da estrada, onde estava agendado o momento do encontro para eles prosseguirem a viagem. Artaban, muito rápido com seu cavalo, muito embora agora com o peso sobre o dorso, eles chegaram numa cidade próxima. Artaban levou o desconhecido para uma hospedaria, cuidou um tanto quanto dele e meditou: deixarei este homem aqui, que não tem nenhum recurso, como ele fará para pagar a hospedaria, para buscar o tratamento? E então decidiu tirar uma das pedras preciosas. Ele tinha 3, a safira, o rubi e a pérola. Daria a safira para o homem, para que ele pudesse vendê-la e com o dinheiro buscar a recuperação da sua saúde. 2 pedras preciosas eram um bom presente para um novo rei que chegava à terra. Entregou a safira para o desconhecido, e quando ele estava saindo do quarto,
para poder voltar e pegar o seu cavalo, o homem segurou-lhe no braço e lhe disse: queria lhe agradecer pelo que fez por mim. E quero lhe dizer que o homem a quem tu procuras, o novo rei que vai chegar na terra, vai nascer na cidade de Belém de Judá, como dizem as profecias. Artaban arregalou os olhos. Ele não havia dito nada àquele desconhecido. Como poderia ter essas informações e saber que ele estava indo ao encontro do Messias? De qualquer forma, agradeceu, pegou o seu cavalo e velozmente foi em direção ao local marcado, onde deveriam estar os 3 amigos, Baltazar, Melquior e Gaspar. Contudo, com a parada na hospedaria, a ajuda ao necessitado, Artaban atrasou muito na sua viagem. E quando chegou no local indicado, como seria esperado, os 3 companheiros não estavam ali. Artaban desceu do cavalo, ficou entristecido. Agora, como faria para seguir sozinho, atravessar o deserto, uma viagem muito mais difícil de ser empreendida? Então, ele meditativo, quando de repente ele viu sobre as pedras um papiro. Tirou a pedra e quando pegou o papiro, ali estava escrito: Artaban, não podemos te esperar, porque a estrela brilha muito forte e parece que o Messias está para chegar logo. Estamos seguindo viagem. Quem sabe não nos encontramos no deserto para juntos irmos ao encontro do rei. Venha atrás de nós. Assinado Baltazar, Melquior e Gaspar. Artaban ficou entusiasmado, mas estava com o cavalo. Precisava trocar por um camelo. Foi numa cidade próxima. Fez a troca. E montado no camelo, foi pegar o deserto para a viagem a Israel. E à medida que andava pelo deserto, o sol escaldante durante o dia, o frio durante a noite, ele foi meditando sobre a sua vida, as experiências marcantes que ele havia tido. Artaban havia sido casado, teve 2 filhos, e a sua esposa e os filhos morreram carbonizados em um grande incêndio que havia acontecido na cidade. O seu coração destroçado. Agora, ele se encontrava envolvido numa vibração diferente. Algo lhe dizia que encontrar com esse rei lhe traria alegria, luz para a sua estrada, renovação para os seus dias. E ele seguiu viagem, mas não encontrou com os seus 3 amigos. Sozinho, naturalmente, a viagem demorou mais do que ele esperava. Mas o que ele tinha era uma informação muito importante. Ele sabia onde deveria ir, porque o desconhecido ajudado na estrada havia dito que o novo rei nasceria na cidade de Belém de Judá. E foi para lá que ele foi. Chegou em um dia em que a noite já havia caído. A cidade estava muito silenciosa. E Artaban, andando no meio das ruelas da cidade de Belém, a cidade onde no passado havia nascido Davi, aquele que se tornou um dos grandes reis dos judeus,
Ele andando por aquelas ruas tentando encontrar um morador que pudesse lhe dar notícias de um rei que havia nascido ali. De repente os seus olhos contemplaram um casebre muito simples. A porta estava aberta e do lado de dentro uma mulher que segurava a criança no colo, ninando-a, cantando uma canção judaica. O coração de Artaban disparou. As pernas ficaram trêmulas. Havia encontrado o menino que procurava. Com certeza aquele era o Messias. Era o rei. Tamanho sentimento que despertou no seu coração. E ele caminhando em direção ao casebre, a porta estava aberta, ele entrou. A mulher se assustou. Era viúva, ela um tanto quanto desesperada, e ele disse: não se assuste. Eu venho de terras distantes. Vim visitar o grande rei dos judeus. A mulher abaixou os olhos e disse: somos tão pobres, meu amigo. Veja a condição da minha casa. Aqui não há rei algum. O que se fala na cidade é que ele já nasceu. Porque algo estranho aconteceu em nossa cidade alguns dias atrás. Chegaram 3 magos, homens muito ricos, montados em seus camelos, que trouxeram ouro, incenso e mirra para uma criança que havia nascido em uma estribaria, em meio aos animais domésticos. Artaban então arregalou seus olhos e disse: é essa criança que eu estou procurando. Me diga onde ela está. Eu também trouxe presentes para ela. E a mulher disse: ninguém sabe, mas o casal saiu fugido da cidade. Dizem alguns, as más línguas, que eles teriam ido para as terras distantes do Egito. Não sei, são conversas das ruas da cidade. O fato é que não estão mais aqui na cidade de Belém. Artaban, que tinha esperança no coração, entristeceu-se. E enquanto estava conversando com a mulher, dentro do seu casebre, eles começaram a escutar um vozerio, gritarias, o choro e o lamento. Artaban correu do lado de fora e os seus olhos puderam contemplar algo que lhe trouxe uma profunda dor no coração. Eram soldados que chegavam em Belém e matavam as criancinhas a fio de espada. Mães desesperadas gritavam, pedindo pelo amor de Yahvé, que seus filhos não fossem mortos. Mas os soldados que estavam amando de Herodes mataram sem piedade. Artaban correu para dentro do casebre e disse àquela mulher: se esconda e também leve o seu filho, porque estão matando as criancinhas. Em desespero, aquela mulher jogou um manto negro sobre a sua cabeça e embrenhou-se no meio do seu casebre, no meio dos poucos móveis que possuía, para não ser vista. A criança começou a chorar e Artaban, um tanto quanto desesperado, ficou do lado de fora do casebre. Quando um dos soldados se aproximou e disse para Artaban: dê-me passagem, preciso revistar a casa. E Artaban disse ao soldado: mas aqui não há ninguém, moro sozinho, são ordens do rei, me dê espaço que preciso revistar a casa. Naquele instante, Artaban teve uma ideia.
retirou dos seus pertences a pedra preciosa, o rubi, mostrou ao soldado, que se encantou ao ver aquela pedra que brilhava e que tinha muito valor. E então Artaban colocou nas mãos do soldado e lhe disse: aqui não há ninguém como lhe disse. O soldado subornado guardou a pedra e gritou para os demais: casa revistada, aqui não há nenhuma criança. E Artaban salvou a vida daquele pequenino nos braços de sua mãe viúva. Depois da grande tragédia em que as crianças foram mortas em Belém, os soldados foram embora. E Artaban seguiu viagem, levando o agradecimento daquela mãe cujo filho havia sido salvo por um desconhecido. Artaban, a única informação que tinha dado por aquela mulher é que a família que tinha recebido a criança em meio aos animais domésticos tinham ido para o Egito. Não sabia ao certo se essa informação era verdadeira, mas era a única que tinha. E ele foi para o Egito. Perpassou muitas e muitas cidades, procurando pelo rei, sem encontrá-lo. Até que um dia ele encontrou-se com um mago do Egito, que lhe disse: o rei que está procurando não será encontrado em tronos de ouro ou de poder. É um homem diferente, que estará em meio dos pobres, mais pobres. Era uma revelação que recebera Artaban. E entusiasmado, foi visitar então as cidades mais pobres do Egito, para poder encontrar o seu rei. Ele tinha agora apenas um presente, a pérola, mas era uma pedra preciosa. Com certeza a família ficaria muito feliz com o presente que ele havia trazido. E conviveu com necessitados de toda sorte. Sendo médico, ajudou a muitos, trazendo esperança e cura. Pôde trazer palavras de bom ânimo a corações que estavam desesperançados. Mas ninguém dava notícias a respeito do menino, do rei que ele estava procurando. Alguns anos se passaram e ele agora cansado, sem ter notícias, decidiu voltar para Israel. Quem sabe ali não escutaria falar a respeito deste novo rei que havia chegado. E é claro que ele foi para a cidade de Jerusalém, a cidade prometida. Ali com certeza encontraria alguma informação. Ao chegar em Jerusalém, ninguém sabia a respeito de qualquer Messias que havia nascido. E Artaban começou a acreditar que não ia encontrar esse menino que lhe tinha tanta vontade de oferecer o seu presente. Teve uma ideia: sair de Jerusalém, visitar outras cidades. Talvez ali ninguém sabia alguma informação, mas quem sabe em Jericó, até Cafarnaum, quem sabe em Magdala, qualquer outra cidade, alguém poderia lhe trazer alguma notícia. E resolveu viajar. E quando saiu de Jerusalém, a sol a pino numa manhã, andando pelas estradas poeirentas sozinho, de repente, ele foi envolvido por alguns homens. Eram bandoleiros da estrada, ladrões, que logo pegaram a bolsa de Artaban, levando todos os seus pertences, onde estava inclusive a pérola, a pedra preciosa que lhe daria ao rei. E como ele relutou,
Desejoso de pegar os seus pertences de volta, aqueles homens levaram-no como prisioneiro. E quando ele estava sendo levado pela estrada amarrado a cordas, ele observou que aqueles homens eram diferentes. Eram homens que estavam envolvidos em trapos, mal cheirosos. E quando ele percebeu, notou que eram leprosos. O medo estampou na face de Artaban. A lepra naquela época era considerada uma doença altamente contagiosa, embora nunca fosse. Mas todos tinham muito medo. Medo de que pudesse se contagiar com a doença que transformava o homem que adquiria ou a mulher em morto-vivo, já que não podia mais conviver com a sua família. E Artaban foi levado por aquele magote de homens até o local onde eles viviam, próximo do Vale dos Leprosos. Ali havia uma mulher que comandava aqueles homens bandoleiros da estrada. Se chamava Judite. E quando Judite olhou para o prisioneiro que fora trazido, ela lhe perguntou: quem és tu? E ele, de cabeça baixa, lhe disse: eu sou Artaban, rei, astrônomo e médico. Ela gargalhou e disse: tu és rei, médico e astrônomo? Este maltrapilho andando pelas estradas? Ele disse: pois eu sou, e vim em busca do grande Messias. Ela gargalhou de novo e disse: pois se és médico, cuide de uma das nossas crianças, que está muito doente. E se ela for curada, nós te devolveremos os seus pertences e te libertaremos. Artaban, que era médico, sabia o que deveria fazer, foi cuidar da criança. Mas quando se aproximou dela, notou que a criança já estava em estágio avançado da lepra. Estava muito febril. E que por mais que fizesse, a criança não iria sobreviver. Cuidou daquela criança durante alguns dias, mas foi nos seus braços que a criança morreu. Judite, no entanto, e os outros leprosos viram o cuidado, o carinho de Artaban com aquela criança e foram tocados de compaixão. Então, Judite chamou Artaban e lhe disse: se quiseres ir, pode ir. Aqui estão os seus pertences, também a sua pedra preciosa. Ele, um tanto quanto emocionado, e percebendo que aquele povo era um povo tão sofrido, que não tinha a ninguém, ele já havia procurado notícias do tal Messias, do rei dos judeus. Ninguém sabia lhe trazer informações. Então Artaban tomou uma decisão. Não tinha mais vontade de voltar para a sua casa. Ele estava renovado nos seus pensamentos. A sua dor da ausência da família havia sido disseminada no seu coração e agora a esperança brotava. E então ele tomou a decisão de permanecer com eles. E disse a Judite: enquanto eu tiver vida e forças, eu quero cuidar de vocês. E foi morar naquele local, junto aos leprosos. Cuidou deles durante muitos anos. Os anos foram se dobrando. A dor e a dificuldade chegou em meio àquelas pessoas. E Artaban então chamou Judite e lhe disse: nós estamos passando por necessidades. Eu tenho uma pedra preciosa, você sabe.
Vamos vendê-la e comprar alimento àqueles que têm fome. E retirando a pérola do seu alforje, ele entregou para Judite, que coordenava os leprosos. Ela ficou emocionada e Artaban continuou no seu trabalho. 30 anos se passaram e ele em trabalhos ininterruptos no bem. Ele agora estava envelhecido, os cabelos embranquiçados, as rugas chegaram-lhe na face, andava apoiado num cajado. Foi quando ali chegou notícias de que o homem chamado amor estava na terra. Chamava-se Jesus de Nazaré. Ele falava do amor e amava. Falava do perdão e perdoava. Curava todos os necessitados. Não apenas na cura física, mas na cura real, a cura moral. Fazia andar paralíticos, devolvia vista aos cegos, fazia escutar os surdos e até limpava os leprosos das feridas vivas que lambiam em seus corpos. E quando Artaban escutou falar desse homem, Judite então lhe disse: vá ao encontro dele. Você esperou desde há muito tempo, 30 anos de espera. Vá e encontre o Messias. Apoiado no cajado, com muita dificuldade, Artaban começou a viajar por algumas cidades vizinhas. Quando chegava nas cidades, todos sabiam de Jesus de Nazaré. Em algumas delas, escutou até histórias. Em Jericó, soube que Jesus havia curado Bartimeu, o cego, que havia estado na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, transformando e trazendo luz ao coração daquele homem que encontrava-se melancólico. Ali em Jerusalém, soube da mulher adúltera que havia sido trazida a Jesus, e ele trouxe o ensinamento: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Soube em Cesareia de Filipe que os seus apóstolos haviam sido questionados por ele de quem ele era, e que fora Simão Pedro que havia dito que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na cidade de Magdala, onde chegou, ele ouviu falar que ali Jesus transformou a vida de uma mulher, fazendo com que ela deixasse a vida nos prazeres fáceis da prostituição para entregar-se ao amor verdadeiro, renovando a sua vida. Mas, por mais que ele viajasse e chegasse nas cidades, não logrou encontrar Jesus de Nazaré. Então, cansado, muito doente, ele retornou para a vila, para o local próximo ao vale, onde viviam aquelas pessoas com as quais ele conviveu durante 30 anos. E quando ele chegou, disse para Judite: o procurei. Ouvi falar dele, mas não o encontrei. É melhor ficar aqui junto com vocês. 3 anos se passaram. Agora eram 33, desde o dia que ele saiu da Pérsia à procura deste novo rei. Numa sexta-feira pela manhã, Judite aproximou-se dele e disse a Artaban: tu sabes que eu tenho informantes e soube que ele está em Jerusalém. Vá até lá. E eu tenho certeza que tu vais encontrar Jesus de Nazaré. Ele, então, agora cansado e doente, disse para ela: Judite, não há mais necessidade de procurar a Jesus de Nazaré, porque convivendo com vocês eu descobri tanto sentimento, tanto amor.
além do que ir até ele, não tenho presentes para poder lhe dar. E para a surpresa de Artaban, Judite retirou das suas vestimentas próximo ao seio a pedra preciosa, a pérola, e lhe disse: aqui está, não gastei vendendo-a, aqui está o presente que tu deves dar ao rei dos judeus. E ao encontrá-lo, diga que é um presente oferecido por todos nós. Artaban encheu-se de esperança. Jamais poderia imaginar que Judite teria guardado a pedra preciosa. E ele, então, com dificuldade, viajou a Jerusalém, saindo pela manhã do local onde estava, e chegou na cidade grande, já depois do meio-dia. Ele observou que estava um grande tumulto pelas ruas da cidade. Um vozerio, pessoas andavam de um lado para o outro. E ele perguntou do que se tratava. E um dos transeuntes, sorrindo, lhe disse: não sabes? O rei dos judeus foi julgado nessa manhã e vai ser crucificado no meio de 2 ladrões. Agora há pouco ele passou aqui pela ruela, está indo em direção ao Monte Gólgota, o Monte da Caveira, onde será elevado numa cruz. O coração de Artaban disparou. E ele, na sua ingenuidade, pensou: correrei ao encontro dele e haverei de subornar os guardas, como fiz, para poder libertá-lo. Quando virem a pérola, a pedra preciosa, haverão de tirá-lo da cruz. E Artaban, apoiado no seu cajado, foi caminhando nas ruas de Jerusalém. De longe ele podia avistar o Monte Gólgota. E à medida que caminhava, os céus de Jerusalém se fecharam, enegreceram, relâmpagos e trovões, e um estranho tremor de terra. E quando a terra tremeu, as casas balançaram, estava Artaban andando por uma das ruas, quando um pedaço de madeira de uma das casas caiu sobre a cabeça de Artaban. Quando caiu, ele tombou ao chão. Não sabe se estava desmaiado, se estava morto. Ali, estirado no chão, o sangue escorria. Quando ele avistou alguém que estava diante dos seus olhos, as mãos distendidas, e a voz suave e doce a lhe dizer: tu estavas me procurando, Artaban? Eu aqui estou. Ele, de olhos arregalados, perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus, e aqui estou para poder recebê-lo. E distendendo a mão, eis que Jesus levantou Artaban do chão. Era o seu espírito. Ele estava morto. O corpo é uma quimera ali jogada ao chão. E Artaban, então, abraçou o meigo rabi e, com lágrimas nos olhos, lhe disse: perdão por não ter nada para poder lhe oferecer. E Jesus, afagando a cabeleira embranquiçada de Artaban, lhe disse: tu já me ofereceste muito, porque todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos, é a mim mesmo que está fazendo. Recebi as pérolas do seu coração, quando salvaste o homem da estrada necessitado, a criança que seria morta. E essa pedra que tu trazes, não necessito dela, mas necessito do teu coração. E Artaban volta à pátria espiritual e entra para a história da humanidade como o 4º rei mago.
aquele que só se encontrou com Jesus no fim da sua trajetória aqui na terra. Essa história transformou-se num filme. E na manhã de hoje, nós escolhemos contá-la para falar sobre a proposta dessa manhã, Natal de luz e renovação, porque Jesus é a grande luz que se acendeu sobre a terra. Ele desceu dos páramos celestiais para conviver conosco nas trevas da nossa ignorância. Acendeu um rastro de luz para que nós pudéssemos seguir. E por isso mesmo se transformou no nosso modelo e guia. Jesus foi tão grande na história da humanidade que ele não coube dentro dela. Jesus dividiu a história em dois fastos, antes e depois do seu nascimento. Para todos nós, ele é o nosso irmão maior, o bom pastor, a luz do mundo. Transformou-se no mestre por excelência, porque não apenas falou as suas lições, mas a vivenciou dia após dia. Ernesto Renan, um grande filósofo, em um de seus discursos na Academia Francesa de Letras, ele afirmou que Jesus é um homem incomparável. É um dos seres mais biografados da história da humanidade. A segunda pessoa mais biografada da história é Napoleão Bonaparte. Sobre ele existem 250 mil biografias. Mas em torno de Jesus existem 500 mil livros contando a sua história aqui na Terra. É claro que nem todos falam de Jesus de uma maneira positiva. Alguns querem chamá-lo de anarquista, transformador. Já existe a luz da sua ótica. Mas temos nas páginas do Evangelho, especialmente no Novo Testamento, 4 homens que escreveram sobre a vida desse homem extraordinário chamado Jesus de Nazaré. E Mateus, Marcos, Lucas e João deixaram registrados para todos nós as suas lições, as suas mensagens, as suas vivências. Na tela da nossa imaginação, embora não hajam retratos de Jesus, naquela época não os havia, nós podemos imaginar, segundo informações da espiritualidade, este homem esguio, de 1,78 m, talvez, 70 quilos, os cabelos longos, divididos ao meio, que se misturavam à barba espessa que lhe descia pelo tórax. O cabelo, a barba e os olhos eram da cor do mel silvestre. A testa larga, os zigomas à face salientes, os lábios polpudos. Usava uma túnica costurada por sua mãe, branca, alva, que parecia brilhar luz. Os pés calçados pelas sandálias de couro. Os seus olhos eram como 2 estrelas encrustadas na sua face. Ele era bravio como o mar, belo como a madrugada, suave como um favo de mel. Era puro amor e pura compaixão. E este homem, que por amor veio à terra para nos trazer a mensagem divina, legou o código, as leis
que trazem luz e renovação aos nossos corações. Agora que se aproxima o Natal, que ele, o aniversariante, faça parte da nossa ceia, que ele seja convidado a estar na nossa casa, que sejamos reunidos em família, comendo, dando presentes, mas que possamos também nos recordar da figura deste homem que modificou a vida do nosso planeta para sempre. Que ele, Jesus de Nazaré, possa nos abençoar, possa nos envolver na sua luz e no seu amor, fazendo do nosso Natal um Natal diferente. Que ele não apenas nasça dentro da nossa casa, mas que possa permanecer dentro dela, conforme escreveu o Espírito Friedschein por nosso intermédio, transformando a nossa e a vida daqueles que estão ao nosso derredor. Desejamos a todos um feliz Natal, um ano novo de muitas realizações.